Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais centrais e, vamos ser sinceros, mais frustrantes da vida cristã. Por que mudar de verdade de forma duradoura parece tão difícil? Muitos de nós temos um bom conhecimento da Bíblia. A gente vai à igreja, lê as Escrituras, ouve pregações, participa de estudos, e mesmo assim, na hora do vamos ver, nas tensões do dia a dia, nos conflitos em casa, na luta contra aquele pecado que parece que não nos larga, a sensação é de que a gente não sai do lugar. Parece que existe um abismo gigantesco entre o que a gente diz que crê no domingo e o jeito que a gente reage na segunda-feira. É quase como se a nossa fé fosse só um seguro para a vida eterna, mas que tem pouca utilidade para as crises e os desafios do aqui e agora. Para guiar a nossa análise, a nossa conversa vai girar em torno da obra fundamental de Timothy Lane e Paul Tripp, Como as Pessoas Mudam. E olha, esse livro não é mais um manual de autoajuda com uma capa cristã. Pelo contrário, ele busca resgatar a centralidade do Evangelho para o processo de santificação. Os autores nos dão um mapa, um GPS teológico e pastoral, para a gente entender não só por que a gente patina, mas como acontece a verdadeira transformação que o Evangelho promete e realiza. Então, se prepare. Vamos fundo nesse tema que é vital para todos nós. Bom, para a gente ter um mapa do que vamos conversar hoje, vamos seguir este roteiro de 6 pontos. Primeiro, a gente vai diagnosticar o problema de raiz, o que os autores chamam de o vazio no Evangelho. Depois, na segunda parte, vamos explorar as falsas esperanças cristãs, que são basicamente os atalhos e as ciladas que a gente cai na busca por mudança, muitas vezes sem nem perceber. A partir do terceiro ponto, a gente faz uma virada de chave. Saímos do problema para a solução, apresentando o grande panorama da mudança, que é o mapa de Deus para a nossa jornada. Nas sessões 4 e 5, que são o coração da nossa conversa, vamos dissecar as peças desse mapa. Primeiro, calor, espinhos e o coração, para entender a dinâmica do problema lá no fundo. E depois, a cruz, nova identidade, para a gente entender de onde vem o poder para a solução. E por fim, na sexta sessão, vamos ver como tudo isso se torna realidade na prática, no que os autores chamam de fruto à mudança em comunidade. Vamos começar essa jornada. Para a gente começar a entender o X da questão, Lane e Tripp nos contam uma história real e bem impactante, que funciona como um estudo de caso perfeito. A história de Phil e Ellie. O Phil não era um cristão qualquer, ele era um teólogo, um cara com um conhecimento profundo da Bíblia, da teologia, da história da igreja. A Ellie, sua esposa, era uma crente dedicada. Olhando de fora, eles pareciam ter todo o equipamento teológico para ter um casamento incrível. Mas a realidade era outra, completamente diferente. O casamento deles estava ruindo, cheio de brigas, de ressentimento, de uma distância que só aumentava. A história deles é o ponto de partida ideal para a gente entender o conceito que vamos explorar agora, o vazio do Evangelho. E aqui está a observação do conselheiro, que é cirúrgica, que define o problema com uma precisão impressionante. Quando eles contavam a história da vida deles, das brigas, das frustrações, Deus simplesmente não aparecia na conversa. A narrativa deles era, na prática, ateísta. A teologia do Phil estava na estante, na cabeça dele, mas não estava no meio da crise do casamento, não guiava as reações dele, não moldava as palavras dele. Isso, exatamente isso, é o vazio do Evangelho. É essa incapacidade crônica de conectar as verdades gigantescas da nossa salvação, o que Cristo fez lá e então, na cruz, com as realidades bagunçadas, dolorosas e frustrantes do aqui e agora. É como ter um mapa do tesouro que garante a vida eterna, mas que não serve para nada na hora de navegar no trânsito caótico da segunda-feira de manhã. A fé vira algo para o futuro, para a eternidade, mas perde a sua relevância e o seu poder para os desafios do presente. E esse vazio, olha, ele não é inofensivo. Ele é um vácuo que suga a vida cristã e produz, segundo os autores, 3 tipos perigosos de cegueira espiritual. A primeira é a cegueira de identidade. A gente esquece que a nossa identidade principal não é marido frustrado, mãe exausta, profissional ansioso ou estudante sob pressão. A nossa identidade número 1 é filho amado de Deus em Cristo. Quando a gente não vive a partir daí, a gente busca inevitavelmente outras coisas para nos dar valor, como sucesso, conhecimento teológico, a aprovação dos outros. A segunda é a cegueira sobre o pecado interior. A gente começa a achar que os nossos maiores problemas são externos, o cônjuge difícil, o chefe injusto, a crise econômica. A gente subestima a guerra que acontece dentro do nosso próprio coração. E por fim, a terceira é a cegueira sobre o processo de Deus. A salvação não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Deus está trabalhando num processo contínuo e às vezes doloroso de nos fazer mais parecidos com Jesus.
E ele vai usar as dificuldades da vida, o calor, para fazer esse trabalho, mesmo que isso atrapalhe a nossa felicidade passageira. Então, para a gente resumir esta primeira e fundamental sessão, o problema central que impede a mudança não é falta de informação, mas essa desconexão entre a fé que a gente professa e a vida que a gente vive. Esse vazio do evangelho nos deixa cegos, cegos para quem a gente realmente é em Cristo, o que nos leva a uma busca maluca por identidade em outros lugares, cegos para a verdadeira fonte dos nossos problemas, que não está lá fora, mas aqui dentro, no nosso coração. E cegos para o trabalho paciente e sábio que Deus está fazendo em nós. E um vácuo a gente sabe, né? Ele nunca fica vazio por muito tempo. Ele implora para ser preenchido, o que nos leva direto para a nossa próxima sessão. Os autores usam uma analogia genial para ilustrar o que acontece quando o evangelho fica de lado na nossa vida. Eles comparam esse vazio a um quartinho da bagunça, sabe? Aquele que todo mundo tem em casa. Não importa quantas vezes a gente arrume, com o tempo ele sempre acaba cheio de tralha de novo. O vazio espiritual na nossa vida funciona do mesmo jeito. Ele não fica vazio, a gente preenche. E o perigo é que a gente preenche com coisas que parecem muito cristãos, muito espirituais por fora, mas que na verdade são só substitutos, são placebos, que no fim das contas não resolvem nada. E aqui estão os 5 principais ismos ou externalismos que a gente usa para tapar esse buraco. Vê se algum deles soa familiar. Primeiro, o formalismo, do Jim, que está em todas as atividades da igreja, é diácono, canta no louvor, vai em todas as reuniões, mas a vida pessoal e familiar dele não é transformada pela graça. Depois, o legalismo, da Sally, que segue uma lista de regras à risca, mas cujo coração está cheio de orgulho e julgamento. Tem também o misticismo, da Christine, que vive correndo atrás da próxima experiência espiritual arrebatadora, do próximo arrepio, mas não cresce em paciência e mansidão. O ativismo, da Shirley, que luta com paixão contra os problemas do mundo, mas ignora a batalha contra o mal dentro dela mesma. E, por fim, o psicologismo, da Jean, que usa a Bíblia como uma ferramenta de autoajuda, mas nunca chega na cura real que vem do arrependimento e da cruz. O ponto crucial é que todas essas coisas são boas. O problema é quando elas viram o fim, e não o meio para um relacionamento mais profundo com Cristo. Elas viram ídolos. Mas a pergunta de $1 milhão é: por que a gente cai nisso tão fácil? Os autores apontam 3 motivos bem profundos. Primeiro, essas coisas alimentam a nossa justiça própria. É muito mais confortável para o nosso ego achar que a gente só precisa de um ajustezinho no comportamento, em vez de admitir a verdade humilhante de que somos pecadores desesperados e precisamos de resgate diário. Segundo, elas se aproveitam da nossa mania de culpar o que é externo. É sempre mais fácil achar que o problema está lá fora, no mundo, na cultura, nos outros, do que aqui dentro, no nosso coração. É mais fácil lutar contra um problema social do que contra a cobiça no próprio coração. E terceiro, elas reforçam a nossa independência. A gente odeia admitir fraqueza e dependência. Esses ismos nos deixam com a ilusão de que estamos no controle da nossa própria mudança. Em resumo, quando o evangelho do aqui e agora fica de escanteio, um vácuo perigoso se forma. E para preencher esse vácuo, a gente corre para atividades externas que parecem piedosas, mas que são falsas esperanças. O problema é que esses substitutos são atraentes justamente porque eles alimentam o nosso orgulho, a nossa mania de culpar os outros e o nosso desejo de sermos independentes. Eles nos dão uma sensação de controle, mas, no fim das contas, falham miseravelmente. Por quê? Porque eles nunca tratam a raiz de todos os nossos problemas, que, como a Bíblia não cansa de dizer, é sempre e unicamente o coração. E esse diagnóstico nos prepara para a grande virada, do problema para a solução. Ok, já que a gente diagnosticou o vazio do evangelho e as falsas esperanças que tentam preenchê-lo, agora, com muito alívio, a gente pode se voltar para a solução. A grande notícia do evangelho é que não estamos perdidos no escuro. Deus, na sua graça, nos deu um mapa, um grande panorama para a nossa jornada de transformação. O modelo que Lene e Tripp apresentam e que vamos ver agora foi desenvolvido por David Powlison, e ele nos ajuda a entender como Deus usa tudo o que acontece na nossa vida para nos moldar à imagem de Jesus. Antes de olhar para o caminho, a gente precisa saber para onde estamos indo, certo? E o destino final, como o Apocalipse descreve de forma tão linda, é a comunhão perfeita e eterna com Deus. Um lugar onde não há mais choro nem dor. O fim da nossa jornada de mudança é sermos completamente parecidos com Cristo, vivendo em adoração perfeita. Ter esse destino em mente é fundamental, porque isso dá propósito e esperança para as lutas do dia a dia. Cada perrengue, cada dificuldade não é um desvio sem sentido, mas é parte da estrada que está nos levando para casa.
E aqui está o mapa. Este diagrama simples, mas muito profundo, é o coração do livro e da nossa conversa hoje. Ele tem 4 partes conectadas. Tudo começa com o calor, que são todas as circunstâncias da vida, boas e ruins. Em resposta a esse calor, a gente pode produzir espinhos, que são as nossas reações ruins, raiva, medo, amargura. A alternativa, o único caminho para a mudança de verdade, é passar pela cruz. A cruz não é só um evento do passado, mas a realidade presente que nos dá uma nova identidade e um novo poder. E a partir desse poder que vem da cruz, a gente finalmente consegue produzir fruto, que são as respostas boas: amor, alegria, paz, paciência. O fluxo da vida cristã, então, é aprender a sair do calor, passar pela cruz e chegar no fruto, em vez de reagir automaticamente com espinhos. Então, o resumo desta sessão é que a vida cristã não é um caos. Existe um mapa, uma estrutura e um destino glorioso. Deus está usando ativamente as circunstâncias da nossa vida, o calor, como uma oficina para a nossa santificação. O nosso desafio diário é reconhecer que essas situações são o campo de batalha, onde a gente escolhe entre as respostas do nosso velho coração, os espinhos, e as novas respostas que só são possíveis por causa da cruz e que produzem o fruto. Agora vamos mergulhar em cada uma dessas partes para entender essa dinâmica em detalhes. Vamos começar com a primeira parte, o calor. E aqui tem um ponto fundamental. Calor não é só coisa ruim, não. Uma promoção no trabalho é calor, o nascimento de um filho é calor, receber um elogio é calor. Por quê? Porque tanto as bênçãos quanto as dificuldades testam o nosso coração. O sofrimento revela onde a gente busca segurança. A prosperidade revela onde a gente coloca a nossa confiança e alegria. Deus, na sua sabedoria, usa todas as situações, as boas e as ruins, para mostrar o que realmente está no comando do nosso coração. Este slide mostra perfeitamente a encruzilhada que a gente enfrenta em toda situação de calor. As circunstâncias nos pressionam. Um trânsito infernal, uma crítica no trabalho, uma doença na família. Diante dessa pressão, a gente pode reagir com espinhos. Amargura, raiva, medo, ansiedade. Ou, pela graça de Deus, podemos responder com fruto, perdão, paciência, fé, paz. E aqui está a grande sacada, talvez a ideia mais importante do livro todo. As circunstâncias não causam as nossas reações ruins. Elas apenas revelam o que já estava no nosso coração. O trânsito não cria raiva. Ele só revela a nossa idolatria por controle e conveniência que já estava lá. A crítica do chefe não cria insegurança. Ela só expõe um coração que busca sua identidade na aprovação dos outros e não em Cristo. E com esta citação, a gente chega no diagnóstico final de Lane e Tripp. Se as circunstâncias só revelam o que está no coração, qual é o problema do coração? A resposta é idolatria. As nossas reações ruins, os espinhos, brotam de um coração que cometeu traição espiritual, um coração que deixou de adorar a Deus para adorar outra coisa. Os autores fazem uma conexão genial com os 10 mandamentos. Eles dizem que a raiz de toda desobediência aos mandamentos sobre relacionamentos, do 4 ao 10, é sempre uma quebra dos primeiros 3 mandamentos, que são sobre adoração. Em outras palavras, o nosso problema fundamental não é de comportamento, é um distúrbio de adoração. A gente pega coisas boas, conforto, controle, aprovação, sucesso, e transforma em coisas supremas, em ídolos que mandam no nosso coração. Tá, mas como a gente descobre esses ídolos escondidos no nosso coração? Os autores nos dão uma ferramenta prática e muito poderosa, as perguntas de raio-x. Elas nos ajudam a olhar além do comportamento, identificar a adoração falsa por trás dele. Por exemplo, quando perdemos a paciência e gritamos com os filhos, a pergunta não é só por que eu gritei, mas sim o que eu queria tanto naquele momento. Ordem, silêncio, controle, que eu estava disposto a pecar para conseguir? Quando sentimos uma ansiedade paralisante sobre o futuro, a pergunta é: onde estou buscando a minha segurança? No meu planejamento ou na soberania de Deus? Essas perguntas são como um bisturi que expõe a idolatria na raiz do nosso pecado. Para a gente amarrar essa sessão crucial, as circunstâncias da vida, o calor, são o laboratório de Deus. Elas não criam nossos problemas, elas revelam o que já está no nosso coração. E o que elas revelam? Que as nossas respostas pecaminosas, os espinhos, não são só deslizes. Elas são o fruto amargo de um coração idólatra, um coração que busca a vida em segurança em coisas criadas em vez no Criador. Esse diagnóstico é radical, profundo e humilhante.
Ele nos mostra que o problema é bem mais grave do que a gente imagina. Mas só quando a gente entende a gravidade da doença é que a gente pode valorizar de verdade a beleza da cura. Se a raiz do nosso problema é um coração idólatra, a solução não pode ser simplesmente tentar se comportar melhor. Isso seria como tratar um câncer com um band-aid. A gente precisa de uma transformação no nível da adoração. E é aqui que a gente chega no centro de tudo, a cruz de Cristo. Para Lane e Tripp, a cruz não é só um evento histórico que nos perdoou. Ela é a realidade presente e poderosa que nos dá uma nova identidade e um novo poder para viver diferente hoje, no meio do calor. A base teológica para tudo isso é o que chamamos de união com Cristo. Pensa num casamento. Assim como no casamento duas pessoas se tornam uma só, pela fé a gente é unido a Cristo de forma inseparável. A história dele vira a nossa história. A justiça perfeita dele é colocada na nossa conta. A vitória dele sobre o pecado e a morte vira a nossa vitória. Isso quer dizer que a nossa identidade fundamental não está mais nos nossos sucessos ou fracassos. Nossa identidade primária está nele. Não somos mais definidos pelo nosso pecado, mas pela nossa união com o Salvador. Como Paulo diz em Gálatas 2:20, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o que essa nova realidade da cruz faz na nossa vida na prática? Primeiro, ela nos dá uma nova identidade. Não precisamos mais lutar por aceitação. Em Cristo já somos plenamente aceitos e amados pelo Pai. Segundo, ela nos dá um novo potencial. Não estamos mais sozinhos na luta. O próprio Espírito Santo mora em nós, nos dando poder para fazer o que antes era impossível. Terceiro, ela inaugura um novo processo. O fracasso não é mais o fim da linha. Por causa da cruz, a gente tem acesso contínuo à graça e ao perdão. E quarto, ela nos garante uma nova esperança. Nosso futuro está seguro em Cristo, o que nos liberta do medo e nos dá coragem para enfrentar o presente. Então, como isso funciona no meio do furacão do dia a dia? Os autores propõem um ciclo prático de 3 passos. Primeiro, reconhecer. Quando você produz um espinho, uma explosão de raiva, uma onda de ansiedade, pare e use as perguntas de raio-x para identificar a idolatria por trás. Eu agi assim porque estava adorando o ídolo do controle? Segundo, arrepender-se. E é um arrependimento que vai além de um foi mal. É confessar a Deus não só o comportamento errado, mas a adoração falsa que o motivou. É dizer, Pai, me perdoa por buscar segurança no controle em vez de em Ti. Terceiro, crer e viver. Isso significa reafirmar pela fé a verdade da sua identidade em Cristo. Eu não preciso controlar tudo, porque Tu és soberano e eu sou Teu filho. Pela força do Teu Espírito, eu posso agora agir com paciência. Esse é o ritmo da santificação. Reconhecer, arrepender, crer. Resumindo essa sessão vital, a cruz é um motor da mudança cristã. Ela faz muito mais do que perdoar nosso passado. Ela redefine nosso presente e garante nosso futuro. Pela nossa união com Cristo, recebemos uma nova identidade e um novo poder. O processo de mudança, portanto, não é sobre se esforçar mais, é sobre crer mais fundo. É sobre aplicar diariamente a realidade da cruz ao nosso coração idólatra, trocando a adoração a ídolos pela adoração grata a Deus, o que, como consequência, troca os espinhos do pecado pelo fruto do Espírito. E com isso, a gente chega no resultado final de todo esse processo, o fruto. Se o calor é o contexto, os espinhos são a resposta do velho coração e a cruz é a fonte de poder, o fruto é a evidência visível da obra de Deus num coração transformado. E é importante notar que o fruto não é só um comportamento melhorado, é algo positivo, bonito. É o próprio caráter de Cristo. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio se formando em nós e aparecendo nas nossas ações e relacionamentos. E onde é que esse fruto cresce? A resposta da Bíblia é clara: em comunidade. A mudança cristã nunca foi para ser um projeto individualista ou uma jornada solitária. Deus nos fez para crescer juntos. Este testemunho de uma mulher citado no livro mostra isso perfeitamente. Ver a luta honesta e o crescimento de outra pessoa nos dá coragem para sermos honestos sobre as nossas próprias lutas. Ver a graça de Deus agindo na vida dela nos dá esperança de que Ele pode agir na nossa também. A comunidade vira um laboratório da graça, onde a gente é encorajado e confrontado com amor. A igreja local, quando ela é saudável, é o ambiente perfeito para isso acontecer. Primeiro, com relacionamentos redentores, onde a gente pode ser honesto sobre nossas lutas sem medo de condenação. Segundo, através do ministério da palavra, que sempre nos aponta de volta para a cruz. Terceiro, os sacramentos, como o batismo e a ceia, que são lembretes visíveis da nossa nova identidade. E, finalmente, o serviço mútuo, que nos tira do foco em nós mesmos e nos dá chances práticas de amar e servir uns aos outros, ou seja, de produzir fruto.
Para fechar esta última sessão, a mudança que Deus faz na gente não é para ficar escondida. Ela aparece de forma visível no fruto do Espírito, que é a prova de um coração apaixonado por Cristo. E o ambiente, o ecossistema que Deus escolheu para cultivar esse fruto, é o solo fértil da comunidade da igreja. É nos relacionamentos, na responsabilidade mútua, na adoração e no serviço que a nossa transformação pessoal ganha vida e é acelerada. A vida cristã é, por definição, um esporte de equipe. Chegando ao fim da nossa análise, qual é a grande mensagem? A mensagem de Lane e Tripp é profunda, bíblica e, acima de tudo, cheia de esperança. A mudança de verdade é possível. Não por uma fórmula mágica ou por mais esforço, mas por uma aplicação diária e profunda do Evangelho na nossa vida. A mudança não é um evento, é uma jornada. É um processo diário de reconhecer os ídolos do nosso coração, nos arrependermos e crermos de novo a cada manhã em quem nós somos em Cristo. O chamado do Evangelho não é para a gente se esforçar mais para podar os espinhos, mas para se aprofundar cada vez mais nas raízes da cruz, de onde brota a verdadeira vida e o verdadeiro fruto. E para fechar, fica uma pergunta para a gente levar para a vida. Pense no calor específico que está presente na sua vida agora. Uma pressão nos estudos, um conflito em casa, uma incerteza sobre o futuro. Diante disso, qual história está sendo contada no seu coração? É a história dos seus ídolos, que mente para você dizendo: eu preciso de controle para estar seguro, eu preciso de aprovação para ter valor? Ou é a história verdadeira e libertadora do Evangelho, que declara: eu estou seguro porque sou filho de um Deus soberano, eu tenho valor infinito porque fui comprado pelo sangue de Cristo? A resposta que damos a essa pergunta a cada momento determina se vamos produzir espinhos ou fruto. E a maravilhosa graça de Deus nos convida, a todo instante, a nos arrependermos das histórias falsas e a crermos, mais uma vez, na melhor e única história verdadeira. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada de aprendizado